Olá, querido, vamos conhecer agora a terceira grande corrente. E quando eu digo terceira, não que ela tenha surgido depois das outras. Na verdade, ela surge até antes, cronologicamente falando. Mas não surge exatamente como uma corrente sociológica que foi inaugurada por Augusto Comte e desenvolvida, né, por Émile Durkheim, na primeira metade do século XIX, especialmente na segunda metade, desde essa concepção começa a se configurar e exercer forte influência sobre o processo histórico. Mas se Comte e seu continuador, Émile Durkheim, e se Max Weber se produziram, né, também obras de importância sociológica extraordinária, esse pensador que a gente chama de Karl Marx vai influenciar não só o pensamento sociológico, mas praticamente todas as ciências humanas. Porque Marx tinha justamente a preocupação em construir um sistema filosófico capaz de abarcar o conjunto da realidade nas suas múltiplas e diversas manifestações. O que quer dizer isso? Marx é um pensador que deu uma contribuição importantíssima para o conhecimento da sociedade, porque mostrou que todos os seus elementos estão articulados formando um sistema. Essa seria a grande e original contribuição de Marx para o pensamento científico, das ciências sociais. Ter mostrado que nenhum aspecto da sociedade pode ser entendido isoladamente, que todos os seus elementos estão de alguma maneira articulados e se influenciando mutuamente num sistema, a gente diz. Sistema quer dizer um conjunto de elementos que estão articulados, se influenciando mutuamente e normalmente organizados no mesmo sentido. De modo que Marx entende a sociedade como essa estrutura, como esse sistema em que todos os elementos, ou seja, os elementos econômicos, as relações sociais, as instituições políticas, os valores que aparecem na realidade, por exemplo, na religião, na filosofia, na arte, enfim, todos esses elementos estão articulados num todo, num sistema. Na concepção marxista, esse sistema teria, vamos dizer assim, como fator determinante, quer dizer, fundamental para a sua constituição, as relações de produção, as relações concretas que os homens estabelecem para trabalhar, produzir, transformar a natureza e reproduzir sua existência material. Marx entende que é sempre na realidade econômica e social, em última instância, que se encontram as explicações para as instituições, para os valores, para as ideias. Marx entende, basicamente, a sociedade como uma estrutura. Aliás, ele é um dos primeiros pensadores a usar esse tipo de expressão. Uma estrutura onde aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais estão interligados. Na concepção marxista, vou te mostrar, nós teríamos uma espécie de edifício, de construção, em que os elementos econômicos e sociais formariam uma espécie de infraestrutura, como disse Marx, uma base sobre a qual se constrói todo o conjunto das instituições, dos valores, das ideias que aparecem nas mais diversas manifestações, eu disse, na arte, na religião, na visão de mundo, na mentalidade, nas concepções que predominam naquela sociedade. Marx chama essa base de infraestrutura e sobre ela se constrói uma superestrutura política e ideológica, ou seja, um conjunto de ideias, de valores, de instituições, leis, valores, mentalidade, enfim, todo um conjunto cuja função basicamente é justificar e reproduzir essa realidade econômica e social. Toda vez que essa estrutura econômica e social se transforma, por exemplo, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, por um avanço das forças produtivas, da capacidade do homem transformar a natureza, que é um processo que se dá natural e espontaneamente, na medida em que os homens desenvolvem novas técnicas, se tornam mais capazes de transformar a natureza e produzir seu sustento material. Mas, enfim, toda vez que existem avanços na forma de produzir a riqueza, nas técnicas, nas forças produtivas, a estrutura da sociedade vai acompanhando essas mudanças, se reestruturando, vamos dizer assim, espontaneamente. Só que num certo momento, essas transformações entram em choque, em conflito com a superestrutura que ficou ultrapassada. Eu vou te dar um exemplo. Já que estamos conhecendo, por exemplo, o pensamento sociológico do século XIX e passamos, por exemplo, por pensadores como Max Weber, vamos utilizar o que nós aprendemos com eles. Ora, repara que desde a passagem da Idade Média para o mundo moderno, a estrutura econômica e social na Europa foi se modificando. Por exemplo, o comércio que tinha desaparecido lá no fim do mundo antigo e que nos primeiros séculos da Idade Média praticamente inexistia, reapareceu na Europa no fim da Idade Média, especialmente depois do movimento das Cruzadas. O contato com o Oriente traz o comércio de especiarias do Mediterrâneo, o comércio logo ganha força dentro do continente, com o comércio renascem as cidades, com as cidades emerge uma nova classe social, a burguesia.
Repara que a estrutura econômica foi se transformando. O comércio está se desenvolvendo, novas técnicas para produzir na agricultura estão começando a se desenvolver nessa época. A estrutura econômica foi se transformando e a sociedade foi se transformando junto. A servidão está desaparecendo e sendo substituída por relações baseadas no dinheiro. A nobreza está se desgastando e se enfraquecendo com os conflitos, ou mesmo porque perde o controle sobre a população camponesa. Revoltas camponesas sacodem, inclusive, essa Europa no fim da Idade Média e contribuem para acelerar o desaparecimento dessas relações de produção que eram típicas do mundo feudal. Elas vão desaparecendo e cedendo lugar às relações baseadas no dinheiro, que são típicas do mundo capitalista. Ora, observa que todas essas transformações econômicas acabaram se refletindo no plano político ideológico. Por exemplo, a estrutura política no mundo feudal era totalmente fragmentada, o poder estava nas mãos de cada senhor feudal. Mas essa diversidade, esse particularismo, essa descentralização, começou a emperrar o desenvolvimento do comércio que vinha se desenvolvendo. Porque pesos e medidas variavam de um lugar para o outro. Porque não existia, por exemplo, uma legislação padronizada. Porque salteadores existiam por todo lado. Porque estradas e portos quase não existiam naquele contexto. Enfim, é daí que vem um processo em que a burguesia passa a apoiar a centralização do poder nas mãos dos reis e vão surgindo os estados centralizados, as monarquias nacionais, que depois vão evoluir para um governo absolutista. Esses reis vão padronizar pesos e medidas, vão reduzir tributos e pedágios, vão construir estradas e portos, vão garantir proteção e segurança para os comerciantes e assim, com uma estrutura política descentralizada, o comércio ganha impulso de novo. E uma mentalidade nova vai aparecendo. Com o movimento renascentista, que valoriza o homem e começa a acreditar na sua capacidade de explicar o mundo através da razão, que afirma que nós estamos aqui não para sofrer, mas para desfrutar da vida e desenvolver as potencialidades que Deus nos deu, vai se invertendo toda a mentalidade, se adaptando a essa nova realidade que está nascendo com o comércio, com a sociedade burguesa e com o capitalismo que está se desenvolvendo. Mais tarde, a reforma protestante completa esse processo de adaptação do pensamento à realidade econômica. O protestantismo, por exemplo, vai afirmar que se alguém prospera é porque desenvolveu os talentos que Deus lhe deu. E logo isso deixa Deus feliz e garante um lugarzinho no céu, ou seja, a salvação da alma dessa criatura, de certo modo, está garantida, porque tem uma evidência da salvação da sua alma, da graça de Deus, na riqueza que ela acumulou. Então repara, chega num certo momento em que a estrutura política, em que os elementos ideológicos, a mentalidade, eles vão se adaptando a essa nova realidade e passam a justificá-la, dizendo que o rico é rico porque desenvolve os talentos que Deus deu para ele, que Deus fica feliz e garante um lugarzinho no céu para esse indivíduo e assim por diante. Uma concepção, então, materialista, a gente diz, porque ela parte da base material, quer dizer, econômica e social, para explicar todas as outras características de uma época. Cuidado, querido. Quando a gente diz que o sujeito tem uma concepção materialista, em termos filosóficos, nós não estamos dizendo que ele é uma pessoa sem valores, sem escrúpulos morais, um consumista desenfreado. Nós estamos dizendo que ele busca na base material concreta a explicação para a estrutura da sociedade. Talvez até seja uma pessoa bastante comprometida com princípios morais, com valores éticos, sem dúvida, e que justamente, percebendo as injustiças dentro dessa sociedade, quer construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, ou menos desigual, menos injusta. E é nesse sentido que ele procura compreender como ela se estrutura e de onde vêm as suas desigualdades, suas contradições, suas injustiças. Quer dizer, uma postura materialista, então, simplesmente significa que o observador, que o estudioso, está buscando na base material, quer dizer, econômica e social, a explicação última, o significado das instituições políticas e ideológicas que caracterizam aquela época. E toda vez que essa realidade econômica e social se transforma, todo o conjunto da superestrutura vai se transformar também. Num certo momento, quando esse descompasso, vamos dizer assim, não consegue ser ultrapassado, pode acontecer até um processo revolucionário, como a Revolução Francesa, por exemplo, que destruindo aquela velha ordem feudal que sobrevivia dela, diminuindo a intolerância da igreja, abriu o caminho, então, para o pleno desenvolvimento do capitalismo. Então, nós temos, vou insistir contigo, esses elementos ideológicos, políticos, procuram reproduzir a realidade econômica e social. Essa realidade se influencia profundamente, determina essas instituições, mas elas também exercem influência sobre a realidade concreta. Quando eu privilegio, quando eu entendo que esses fatores são mais importantes para explicar estes outros elementos, então a minha postura é materialista. Quando um estudioso, um historiador, um sociólogo, um filósofo entende que esses fatores são mais importantes, então ele tem uma postura idealista. Vamos pegar um exemplo. Marx está nos dizendo que a realidade econômica e social determina as instituições políticas e ideológicas, então ele é um materialista. Augusto Comte, ou seja, o inaugurador, o fundador da corrente positivista,
Dizia que o mundo se transformava pela ação dos grandes estadistas, dos grandes líderes, dos grandes pensadores. Bom, eles conduziam a humanidade para uma época melhor. Os cientistas inventavam novas técnicas para produzir. Os estadistas conduziam a sociedade para uma época de mais progresso. Essa é uma concepção idealista porque entende, positivista aqui no caso, que são as ações, as iniciativas de grandes homens, de pessoas mais capazes, mais sábias, de lideranças mais competentes que se fizeram o mundo progredir. Repara que isso, de certo modo, está muito presente na mentalidade, inclusive nos nossos livros de história. Olha como o ensino e a própria maneira com que se descreve a história do Brasil tem, eu te disse, um forte componente positivista. Vamos ver. Por quê? Quer ver uma coisa? Vamos tentar pegar dois historiadores com essas duas posturas, uma materialista e outra idealista. E vamos ver como é que eles explicam o fim da escravidão no Brasil. Os idealistas vão dizer que a sociedade se conscientizou e percebeu que a escravidão era uma injustiça. E foi graças à iniciativa de grandes líderes abolicionistas e de uma princesa, de uma estadista corajosa, que teve, eu te disse, coragem suficiente para assinar uma lei que abolia a escravidão, que era algo que a sociedade já não aceitava. Repara que na concepção positivista foi a princesa Isabel que teve coragem, foi a consciência da sociedade, foi o movimento dos abolicionistas indignados com a escravidão que fez a escravidão terminar. Como é que um historiador marxista, materialista, explicaria esse processo? Ele diria que a Revolução Industrial levou o capitalismo para uma nova etapa. Fez crescer extraordinariamente a produção, as inovações tecnológicas, e isso exigia ampliação do mercado consumidor. E a escravidão passou a entravar o desenvolvimento desse sistema econômico, porque o escravo não tem poder de consumo, logo não amplia, não contribui para o desenvolvimento de um mercado consumidor, que é um pressuposto para o desenvolvimento dessa economia que produz em larga escala para consumo. Repara que um historiador materialista, marxista, vai privilegiar especialmente as transformações econômicas, a Revolução Industrial, a afirmação do capitalismo para explicar o fim da escravidão. Ele não está dizendo que não houve na sociedade uma elevação do nível de consciência. Ele não está dizendo que o papel dos abolicionistas foi muito importante. E nem está desprezando a iniciativa e a coragem da princesa Isabel. Mas ele está dizendo que esses fatores só foram possíveis porque a realidade econômica havia se transformado. Se não, por mais que quisessem os abolicionistas acabar com a escravidão, enquanto as condições econômicas, vamos dizer assim, não estimulassem isso, dificilmente aquilo se realizaria, aconteceria. Então, de novo, insistindo contigo, cada um deles tem, eu disse, um bom fragmento de verdade na sua maneira de explicar as transformações da sociedade. Tu podes, de repente, achar que essa concepção carrega muito mais verdade que essa, ou o contrário, e aí vai se posicionar mais a favor de uma ou de outra. Mas uma postura intelectual vai nos colocar sempre numa postura em que eu posso, eu te disse, me identificar mais com uma corrente de pensamento, mas nunca vou desprezar, eu te disse, os conhecimentos que outras correntes podem produzir, que podem ser significativos para a compreensão daquela realidade. Tudo bem? Ok, queridos, voltando ao pensamento de Marx, então, ele procura explicar a sociedade como um todo, uma totalidade histórica, em que todos os elementos estão articulados, um sistema, a gente diz, um sistema econômico, social, político e cultural, um sistema político e ideológico, quer dizer, que carrega consigo um conjunto de ideias e de valores, que caracteriza um determinado momento histórico. O pensamento de Marx, por isso mesmo, perceber essa integração, essa conexão em todos esses elementos, vai ser muito significativo não só no plano, por exemplo, da economia, no plano da filosofia, no plano do direito, no plano da própria sociologia, como a gente está vendo. Quer dizer, todas as ciências humanas vão, de alguma maneira, ser influenciadas pelo pensamento desse filósofo.